lá. Vamos direto ao ponto hoje, mergulhar em Números, capítulo 6. Isso aí. Um capítulo com duas partes bem distintas, né? Exato. Primeiro um voto, sim, bem específico, o do Nazireu, e depois uma bênção famosa, A bênção sacerdotal. essa mesmo. Mas vamos começar pelo voto. O que era exatamente isso, fazer esse voto de separação para Deus? Bom, era uma escolha pessoal, sabe? Bem voluntária. Tanto homem quanto mulher podiam fazer. Interessante. E era para um tempo determinado, né? Um período de consagração especial. Isso. E vinha com umas regras assim bem marcantes. Ah, sim. Quais eram as principais? Lembro que tinha a ver com bebida. Tinha abstinência total de qualquer coisa da videira. Vinho, bebida forte, vinagre, Até uva. Fresca ou passa? nada. O texto é super detalhista. Nem semente, nem casca. Nada mesmo. Uau! E tinha mais. O cabelo, né? Sim, a segunda regra. Nada de navalha na cabeça. O cabelo tinha que crescer livremente durante todo o voto. E a terceira? Evitar contato com cadáveres. Afastamento total. Essas regras juntas, o que elas simbolizavam? Olha, o fascinante aqui é a ideia de separação total, de consagração. Era quase uma performance pública, sabe? Como assim? O cabelo comprido, a recusa do vinho, que era algo social, eram sinais visíveis dessa dedicação exclusiva a Deus. E evitar a morte era central para manter a pureza ritual. Morte era a maior fonte de impureza, né? Entendi. E essa regra sobre mortos era bem radical, né? O texto diz que valia até para a família próxima. Pai, mãe, irmão. Exato. Isso choca um pouco, mas reforça a ideia. A consagração a Deus vinha antes. Era mais forte que os laços de sangue naquele contexto. Pureza acima de tudo. E se por acaso a pessoa fosse contaminada? Tipo, alguém morresse de repente ali perto? Tinha um procedimento. Não era simples. A pessoa tinha que raspar a cabeça no 7º dia. O dia da purificação. Isso. E no 8º dia, levar ofertas para o sacerdote. 2 rolas ou 2 pombinhos. E isso resolvia? Mais ou menos. Resolvia a contaminação, mas tinha um custo alto. Exigia expiação, sabe? Uma oferta pelo pecado, um holocausto. E tinha que reconsagrar a cabeça. E o tempo de voto que já tinha passado? Perdido, começava tudo de novo. O período do voto tinha que ser recomeçado do zero. E ainda trazia uma oferta pela culpa, um cordeiro. Nossa, bem sério mesmo. Mostra o peso desse voto. Totalmente. Mas e no final do período, se tudo desse certo, como terminava? Aí tinha o ritual de conclusão. A pessoa ia até a entrada da tenda do encontro com várias ofertas. Que tipo de ofertas? Era um pacote completo, digamos. Um cordeiro para o holocausto, uma cordeira para a oferta pelo pecado, um carneiro para a oferta de comunhão, pães sem fermento, oferta de cereal, de libação. Bastante coisa. Sim, o sacerdote apresentava tudo. E aí vinha um momento chave. O nazireu raspava o cabelo, aquele cabelo que cresceu durante o voto. O símbolo da dedicação. Exatamente. E colocava esse cabelo no fogo debaixo do sacrifício de comunhão. Era como devolver simbolicamente aquilo a Deus. Que imagem forte. E tinha mais. O sacerdote pegava partes da oferta, tipo a espádula cozida do carneiro, um bolo, e colocava nas mãos do nazireu. E movia tudo como oferta perante o Senhor. Um ritual bem complexo para marcar o fim dessa fase. Com certeza. Marcava a transição de volta à vida comum. Só depois de tudo isso, o texto diz, é que a pessoa podia voltar a beber vinho. É um contraste interessante, né? Essa dedicação individual super intensa e depois Depois o capítulo muda de foco completamente. Sai do indivíduo e vai para a comunidade toda. com a benção sacerdotal. Deus instruindo Moisés para que Arão e os filhos abençoassem o povo. Isso. E que bênção, né? Vamos lembrar dela. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Linda, né? É de uma profundidade. Veja a estrutura. 3 partes. E o nome do Senhor repetido 3 vezes. E tem uma progressão, parece. Tem sim. Começa com proteção básica. Abençoe e guarde. Depois vai para o favor ativo de Deus, a graça. Faça resplandecer o rosto, conceda a graça. Fazer resplandecer o rosto. O que isso quer dizer exatamente? É uma imagem de favor, de aprovação divina, de presença atenta e benevolente.
O contrário seria Deus esconder o rosto. Entendi. E a última parte? Volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa é o ápice. É a presença reconciliada, íntima. E a paz, o shalom hebraico, isso é muito mais que só a ausência de guerra. É plenitude, bem-estar, saúde, harmonia com Deus, com os outros, consigo mesmo. É o pacote completo de bênção. E o finalzinho da instrução. Assim porão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Fundamental. Sugere que a bênção, dita pelos sacerdotes, era como colocar a assinatura de Deus, a sua presença e autoridade, sobre o povo. Os sacerdotes eram o canal, mas quem abençoava era Deus mesmo. Então, recapitulando rápido, número 6 nos dá esses dois lados. De um lado, a disciplina pessoal extrema do nazireu, Uhum. uma busca individual e radical por santidade, e do outro, essa bênção que abraça toda a comunidade, invocando a presença e o favor de Deus para todos. Exatamente. Duas formas bem diferentes de se relacionar com o sagrado, convivendo no mesmo capítulo. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Com certeza. O que essa combinação nos diz? Essa exigência ritual super detalhada para um indivíduo, o nazireu, e essa fórmula de bênção tão ampla para todos. Como essas ideias de consagração pessoal e bênção coletiva conversam? E será que a gente encontra ecos disso, talvez em outras tradições, ou até mesmo pensando na nossa experiência hoje? Fica a reflexão.